Estou recomeçando, irmãos. Houve uma quedinha aí, mas a gente recomeça. A internet deu uma falha. Ontem não aconteceu isso, hoje não aconteceu pela manhã, mas agora aconteceu. Então nós vamos tentar agilizar para não acontecer novamente, tá bom? Eu vou até aqui abrir a porta da sala, do escritório, não sei, né? De repente o sinal, só um minutinho, vou abrir a porta aqui para ver se o sinal do roteador dá uma melhorada, tá bom? Isso, ainda bem que eu não tinha começado a pregar ainda, né? O povo vai retornando, vamos retornando, Camila, né? A Ingrid aí com a família, né? A Raquel, Loubach, de novo, vamos reconectando, irmão. Se cair, nós voltamos aí, tá bom? A tecnologia às vezes não ajuda tanto, né? É isso aí. Mas a gente vai se reconhecer chegando, vamos aí ajuntando, vamos nos ajuntando. Geórgio, vamos juntando a família, Neide, todos os irmãos sejam bem-vindos, né? Carol, né? Agora sim, né, Geórgio? Deu uma caidinha aqui, mas a gente tá voltando. Elaine, os irmãos do Marta, vamos retornando aí, sempre lembrando que devemos tomar água. Boa noite, Maria. Luciana está ajudando aí no grupo do WhatsApp, colocando o link. É só clicar no link que a Luciana está postando, tá, irmãos? Que já entra direto na nossa transmissão ao vivo. Sandrinho e Carla, lá de Baixo Guandu, mãe do pastor Ademir, ali de São Gabriel, Dona Ceni, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe seu Zequinha, né, os irmãos de Baixo Guandu, presbítero Márcio, também chegando aí, Emília. Como eu disse no início, tem lugar para todos, tem lugar para todo mundo. Vamos nos achegando. Vamos nos achegando. A Joyce Silva, boa noite, Joyce. Taizinha, né, lá no Rio de Janeiro, né, Taizinha? Dona Marilde de novo, a Vanessa e o Tiago, acompanhando também. Diácono Marquinhos novamente aí, voltando. Né, nós tivemos uma quedinha no nosso sinal, Andressa, mas estamos retomando, tá bom? O George está perguntando se está precisando de um diácono aqui. Faz falta, né, irmãos? A nossa reunião congregacional faz falta. Ricardinho, meu sobrinho, volta aí, deu uma quedinha, mas estamos firmes aqui de novo. Graziane, todos os irmãos aí chegando, irmãos de Nova Venécia, irmãos de fora, Fábio Monteiro, né, Dona Marildes, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos juntando a família em torno do aparelho celular, tá bom? Boa noite, Rafael, Deus abençoe você, Natália, né? Boa noite, Marcinho, estamos reunidos, que bênção. Isso aí, Jeane, convide a turma do bairro aí para participar, né? Você que tem um amigo, né? A Rose aí, esposa do pastor Carlisson, vamos achegando, vamos espalhando aí o convite, né? Dona Ivani é presente aí também, vamos espalhar o convite para as pessoas poderem acompanhar e receberem uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Como eu disse, nós passamos um dia muito abençoado, um dia de jejum, dia de oração, né? A Joyce aí voltando com a família, Brunão, pastor Bruno, Baixo Guandu, pastor da minha família, meu amigo, seja bem-vindo, Bruno, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, né? Irmão Luiz Damasceno, muitos irmãos, nós já temos mais de pessoas nos acompanhando, são 50 aparelhos, né, entre 40 aparelhos, né, o Fernando Dias lá de Colatina, Deildo, Deus abençoe, Brunão, nós estamos firmes aqui, vamos compartilhar uma palavra de Deus, coração do povo, Silvana, né, e Jeová, junto com a família, Deus abençoe a vida dos irmãos, mais de 100, repito, mais de 100 irmãos aí assistindo. Hoje foi um dia abençoado, né? Nós tivemos o nosso culto doméstico, tivemos o nosso jejum, a entrega do jejum, louvores, fizemos o culto doméstico baseado lá
em Abacuque, conforme eu distribuí aí no nosso grupo da igreja, aquele estudo que a Casa Editora Presbiteriana nos disponibilizou, nós fizemos aqui em casa, cantamos os hinos, né? Se talvez na sua casa você tenha dificuldade de cantar os hinos, basta você ir no YouTube, que temos o Inário Novo Cântico lá, aqui nós fizemos isso, cantamos com auxílio do YouTube, no Inário, e outros cânticos de louvor. Se você não tem instrumento em casa, se você não tem habilidade para tocar, né, vai no YouTube, acompanhe ali, Família Reunida, Grazi, nome de Jesus, Marta Correia, família reunida assistindo, Marta, Camila, Guilherme, Deus abençoe todos os irmãos, no nome de Jesus. Nós queremos, irmãos, nessa noite, compartilhar, né, um texto da Palavra de Deus. Você, Adriana Correia, boa noite, minha irmã, no nome de Jesus. Compartilhar um texto, esse texto eu compartilhei nessa semana, lá no nosso ponto de pregação, no bairro Aeroporto. E eu acho que é pertinente nós compartilharmos esse texto, eu compartilhar novamente. Quem já ouviu, ouça de novo, renove e fortaleça a sua fé mais uma vez. A maioria absoluta não estava lá, né? Nós ainda estávamos nos reunindo de forma presencial, né? Chegando aí Geni, Marta, Felipe, vamos chegando, tem lugar para todos. E eu quero compartilhar esse texto da Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Os irmãos da igreja sabem que eu gosto de começar, muitas vezes, o sermão fazendo perguntas retóricas para a igreja. Tá certo? A minha pergunta para você é: você tem medo? Carlinha, minha sobrinha, Sônia, minha prima, você tem medo? Qual é o seu medo? Qual é? Você tem medo da morte? Você tem medo, talvez, de ficar solteiro? Qual é o seu medo? Você tem medo do coronavírus? Eu tenho medo. Eu tenho muitos medos, na verdade. São muitos os medos que assolam a minha alma, muitas vezes. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo da morte. Mas eu tenho medo de sentir dor. Esse medo eu tenho. O medo do sofrimento físico é um medo comum a todos nós. Nós temos medo de sofrer. Nós temos medo, e eu tenho medo, de perder um ente querido. Quem é que não tem esse medo? De perder um pai, de perder uma mãe, de perder o cônjuge, de perder um filho, né? Todos nós temos esse medo. Eu tenho esse medo. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Tem gente que tem esse medo, né, minha irmã Marluce? As pessoas estão envoltas a muitos medos na sua vida. Eu tenho muitos medos. Eu tenho medo de ser encontrado infiel no exercício do ministério pastoral. Eu morro de medo disso. Por isso que o apóstolo Paulo, que também tinha esse medo, ele dizia que esmurrava o próprio corpo e reduzia a escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não fosse tido. O medo, irmãos, previne a pessoa, e o medo leva essa pessoa a buscar proteção. Se nós não sentíssemos medo, nós não buscaríamos proteção. É o medo. Por favor. Voltou? Tudo certo? Deixa eu tentar mudar a minha conexão aqui, tá, irmãos? Voltou? Hoje está difícil, né, Josué? Voltou aí, irmãos? Dá um joinha para mim. Deu uma travada, eu parei aqui. Voltou? Voltou aí? Voltou, não é? Voltou, Jeane? Isso, deu uma travada aqui, irmãos. E eu estava tentando colocar no 4G para ficar melhor, mas eu não consegui aqui. Se eu entrar no 4G, eu desligo a programação. Então,
Vamos tocar para frente aqui. Eu dizia que o medo é essencial para a nossa vida. Ele nos leva a procurar proteção. Né? Nós estamos aqui, né, presos exatamente por causa desse medo, por causa dessa situação. E a Bíblia nos fala a respeito de situações em que até mesmo os discípulos do Senhor Jesus vivenciaram situação de medo. E eu quero compartilhar com você um desses textos que mostram os discípulos vivendo uma situação de medo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Vando, chegando aí de Linhares, pessoal de Baixo Guandu, né? Graças a Deus voltou. Vamos aí, irmãos, vamos ter paciência. Se travar, eu paro a mensagem de onde eu parei, de onde eu estiver, até retomar, tá bom? Travou novamente, Adriana. Vamos ver se não trava mais. Agora a noite está um pouco mais complicado, né? Mas vamos para frente, que o Senhor é conosco, né? O texto nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, olha o medo de novo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar para que Deus nos abençoe. O texto é Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Parou não, né, Isadora? Isso aí, Regiane, né? Algum probleminha aí, tá, Ozemi? Na sua net, entra e volta, que volta ao normal. A Elaine está correta. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração pela Tua palavra. Continue, ó Deus, a ministrar graça sobre a nossa vida, nesse momento em que virtualmente nós estamos, ó Deus, aqui juntos, lendo a Tua palavra e de esperança. Abençoe que não sejamos prejudicados na entrega da palavra, na entrega da mensagem. Abençoe, ó Deus, os lares que nos acompanham nesse momento, todos os irmãos aqui em Nova Venécia e em várias partes, ó Deus, que nos acompanham nesse momento ao vivo. Independente, ó Deus, de onde eles estiverem, que a Tua bênção, que a Tua paz alcance seus corações nesse momento, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, há medo que são justificáveis, mas há medos que são absolutamente irracionais. O medo que nós estamos vivendo nesses dias é um medo racional. Mas eu digo a você, nós não podemos ser vencidos pelo medo. Não podemos ser tomados pelo medo. A Bíblia nos diz que o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é Cristo.
O perfeito amor é o Senhor Jesus. Portanto, se nós estivermos firmados em Jesus, o medo será jogado fora, pastor Carlson. O medo será arrebatado das nossas mãos, arrebatado da nossa vida. Por isso, nesse tempo de aflição, nesse tempo de medo, nós devemos nos apegar na palavra de fé, na palavra de esperança, no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos esse texto diante de nós, e nós temos aqui medo, um medo também irracional. Qual é o medo irracional? É o medo de fantasmas, é o medo de vampiros, é o medo de lobisomens, é o medo de seres criados pelo imaginário do ser humano. O medo do escuro, de ir numa cozinha à noite para tomar um copo de água. Esse é o medo irracional. Esse é o medo que nós não devemos ter, que nós devemos lançar fora no nome de Jesus. Há medos que são justificáveis, mas não devemos ser tomados por esse medo. Não devemos. Quando uma pessoa deixa-se dominar pelo sentimento de medo, ela fica imobilizada, ela fica à mercê da situação que está passando. Portanto, meu querido irmão, você que me acompanha nessa hora, nessa live, não seja dominado pelo medo. Lembre-se que o perfeito amor, que é Cristo, lança fora o medo. Não se deixe dominar pelo medo. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, realizou muitos sinais e muitos milagres. E eu já ensinei isso para a igreja, e todas as vezes que nós tratamos de milagres, todas as vezes que nós tratamos de sinais, eu repito que o milagre traz consigo alguns propósitos específicos. Quais são os propósitos dos milagres? O milagre não tem um fim em si mesmo, Artuzinho. Não tem, Marília e toda a família e vizinhos nos acompanhando nessa hora. Os milagres têm o propósito, primeiro, de mostrar que só o Senhor é Deus, de que Jesus é Senhor, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus tem o poder sobre todas as coisas, absolutamente tudo e todos. O milagre tem, em segundo lugar, o objetivo de ministrar a compaixão de Jesus às multidões necessitadas. Jesus viu as multidões e as teve como ovelhas que não têm pastor. Então ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele cuidou dos feridos, ele cuidou dos abatidos, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele estendeu a mão aos necessitados, ele levou uma palavra de fé, de esperança àqueles que tanto precisam. Nesse tempo de aflição, nós precisamos de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. Terceiro propósito do milagre, Jesus objetivava usar o milagre como um auxílio na instrução e preparação também dos seus discípulos. Então veja bem, irmãos, o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre, Liliane, o milagre tem um objetivo específico, Rose. O milagre quer demonstrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. O milagre ministra a compaixão do Senhor Deus às pessoas. E o milagre também prepara os discípulos de Jesus para o seu ministério, para dar sequência à obra iniciada pelo Senhor aqui nessa terra. O andar sobre as águas, esse milagre que nós temos aqui nesse texto que nós lemos, ele cumpre todos esses três propósitos. Através, meus irmãos, desse milagre, Jesus ensina a seus discípulos como lidar com o medo em momentos difíceis. Esse é um momento difícil. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, extremamente complicado para todos nós. Nós precisamos aprender a lidar com o medo nesse momento difícil, e não só nesse preciso momento difícil, mas em todos os momentos difíceis da nossa vida, em todos os momentos difíceis da nossa existência, da nossa vida particular, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional.
E eu repito a pergunta que fiz no início. Você tem medo de quê? Quando foi cortado o vídeo? Qual é o seu medo? Qual é o seu temor? O que tem tirado a sua paz? É o coronavírus? É uma outra enfermidade dentro do seu contexto familiar? É o medo de como será o amanhã? As perspectivas acerca da economia do país? Qual é o seu medo? Os empresários estão temerosos, os empregados estão temerosos, os agricultores temerosos, todo mundo está temeroso por causa da situação. Como lidar com o medo nessa circunstância? Jesus nos ensina, Jesus nos traz, meus irmãos, um ensino precioso nesse milagre, e eu quero compartilhar com você. Primeiro lugar, como lidar com o medo em momentos difíceis. Lembre-se de que Deus é soberano. Lembre-se que nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Lembre-se que nós não estamos à mercê. Não estamos à mercê do acaso. Seu Noir Lima, presbítero nosso, pai do diácono Ozemi, do Ozemi aqui nosso, lá de São Gonçalo conosco. Nós não estamos jogados ao léu. Deus é soberano. Deus está cuidando de nós. Deus está com os seus olhos voltados. Deus não nos abandonou. Veja ali, Jesus está indo em direção aos discípulos, versículos de número 22 ao versículo de número 24. Jesus instou os seus discípulos a passar para outra margem, e eles foram sozinhos naquela ocasião. Quando chega a noite, o mar se agita, o barco é lançado de um lado para o outro. Os discípulos de Jesus ficam com medo, as multidões foram despedidas. Jesus para orar sozinho. O barco já estava longe, a muitos metros, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, o vento era contrário. Você já navegou contrário ao vento? Sabe o que isso significa? É viver na contramão de todas as coisas. É tentar ir para frente quando uma força talvez maior do que a sua própria insiste em te empurrar, te levar contra o caminho que você quer percorrer. É esse o significado da força contrária. Às vezes a circunstância tenta nos empurrar para longe da fé, para longe da esperança, para longe de Cristo. O medo tenta nos desestabilizar. O inimigo das nossas almas toma proveito da situação, tenta nos tirar a bênção, tenta nos tirar a paz. Mas o Senhor, meus irmãos, está conosco. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não nos abandona. Diz a Bíblia que na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus foi até eles no momento de aflição, no momento da angústia, no momento de dor. Nós não estamos a sós. Deus está cuidando de nós. Se você estiver aí recebendo, dá um joinha. Está funcionando. Volta, tia Vera, entra e volta. Se der uma travadinha aí, reinicia e retorna. Os irmãos estão dando uma dica aí. Vão ajudando aí, irmãos. Está travando. A internet hoje não está ajudando muito. Vai travar, irmão, sai e volta, sai e volta. Muitos irmãos voltando, muitos irmãos estão fazendo isso, tá? Vai voltando, entra e volta. Isso, Jeane, nos ajude aí, né? Aqueles que estiverem travando, vai, sai e retorna, que é uma coisinha de nada, é isso aí. Jesus não nos abandona, queridos. Jesus está conosco. Jesus foi ter com os discípulos andando nas águas.
Ele mesmo ordenou que os discípulos subissem ao barco. Ele mesmo disse: vão à frente, sigam em frente, para o lado oeste do lago. Vai. Ele subiu no monte. O propósito de Jesus era orar. O propósito de Jesus era interceder por aqueles homens. Enquanto isso, o barco estava lá no lago. As ondas batiam com força. Irmãos, nós estamos no mar agitado. Estamos nesse mar agitado, o nosso barco está sendo lançado para um lado e para o outro. Prognósticos nos assustam, o terror toma conta da nossa vida. Mas o Senhor Jesus está vindo ao nosso encontro, Ele está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele não nos abandona. Não nos abandona. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Jesus está indo à sua direção. Jesus está com as mãos estendidas para você. A palavra de Jesus continua fiel. Ele intercede por nós. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está cuidando de você. Jesus está te acompanhando. Jesus não está te abandonando. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está assistindo a igreja, Ele está assistindo o povo nesse momento de aflição. Não se detenha com as preocupações do dia de amanhã, no nome de Jesus. Não se detenha. Olhe para o céu, olhe para a cruz, olhe para o Senhor. Não se prenda aos males. Respeite aquilo que os sinais dos tempos têm trazido, as autoridades, mas não se detenha pelo medo. Jesus veio ao encontro dos discípulos. Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu me lembro de uma música de Asaf Borba e Daniel Souza, que estaria conosco hoje, né? E eles cantam a grande comissão de Jesus e eles dizem: Jesus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos está comigo. Jesus está contigo, meu irmão. Não desanime, não desanime. No nome de Jesus, Jesus está contigo todos os dias, todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. Até a consumação do século, o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele não nos abandona. Ele cuida de nós. Os discípulos se desesperaram, mas Jesus está com eles. Jesus estava com eles. Jesus está conosco. Jesus está contigo. Jesus está comigo. Jesus está com a sua igreja. Receba essa palavra de fé e de esperança aí na sua casa, no nome de Jesus. Segunda lição que o texto nos dá, para que nós venhamos a vencer o medo nesse momento de crise, nesse momento difícil. Creia que a sua vida não está à mercê das circunstâncias. Nossa vida não está entregue às circunstâncias. Nossa vida não está sob o domínio do coronavírus, sob o domínio da influenza, sob o domínio do H1N1. Nossa vida está sob o domínio do Senhor. Veja o que diz os versos 27. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. Jesus está dizendo para mim e para você: não temais. A nossa vida não está entregue às circunstâncias. O mar pode nos agitar, o mar pode nos jogar para um lado e para o outro, a enfermidade pode ter o seu pico, pode infectar meio mundo, pode infectar o mundo inteiro, pode infectar a mim e a você.
mas o Senhor dos exércitos está conosco. Nós devemos temer, irmãos, não aquele que toca a nossa carne, mas confiar naquele que tem o domínio absoluto de todas as coisas em suas mãos. O Senhor está conosco, e Ele está dizendo na sua palavra: não temais. Os discípulos ficaram com medo da tempestade, era forte, o vento era contrário, já era madrugada, ou seja, eles passaram uma noite toda naquela tormenta. Eu também teria medo, como eu tenho meus medos agora, nessa situação, nessa circunstância. Temo pelos meus pais idosos, pela minha família, temo pelos meus irmãos em Cristo, pela igreja. Temo. Mas o Senhor está dizendo: não temais. Não temais. Jesus veio ao encontro deles, olha só, irmãos, por cima da água. Por cima da água. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus está acima de todas as coisas. Os elementos da natureza se sujeitam ao Jesus, Adão. Se sujeita, Gutierrez. Se sujeita, Rose. Todos os poderes desse mundo, desse universo, se sujeitam ao poder maravilhoso, extraordinário, absoluto do Senhor Jesus. Não é o coronavírus que vai superar o poder de Jesus. Não é vírus nenhum, não é enfermidade nenhuma. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nada. Jesus veio andando sobre as águas dizendo: o meu poder está acima das circunstâncias. Todo poder pertence a Jesus, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. É nele que nós descansamos, é nele que nós esperamos. Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 4, verso de número 17. Alguém escreve aí, irmãos, para o Marquinhos sair e voltar, que ele está sem som. E eu falando, ele não vai me ouvir, porque está sem som. Né? Alguém escreva aí para ele sair e voltar, por gentileza. Nós cremos num Deus que vivifica os mortos. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Somos protegidos por Ele. Não estamos perdidos nem desamparados, irmãos. Não estamos. Hebreus capítulo 13, verso 5 e verso 6 diz: Ele tem dito: de maneira nenhuma, alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor não temerei. Que me poderá fazer? E aí eu vou fazer uma mudança aqui proposital. O coronavírus, o texto diz: que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o coronavírus? O que poderá? Dá um F5, boa, Josué, voltou, Marquinhos. Nada, nada pode, meus irmãos, nos alcançar, nos atingir dessa forma. Nada. O Senhor está conosco. Ele veio ao encontro dos discípulos. Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao meu encontro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe tomar pelo medo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, vence o mal pela fé no Filho de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Nós vamos superar essa circunstância, esse mar agitado, esse mar envolto. Se és tu, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Deu uma travadinha, mas já voltou. Dá um F5 aí, irmãos. Deu uma travadinha, mas já voltou.
Aqui já voltou. Se já voltou no seu aí, diga para os irmãos, dá um F5. Dá um F5. Eu parei aqui. Voltou. Isso aí, Jana. Eu dei uma paradinha. Assim que trava, irmãos, eu dou uma paradinha aqui. E aí você clica no F5 que volta. Tá bom? Só clicar no F5 que volta. Nós já estamos chegando no final da mensagem. Depois, o vídeo inteiro vai estar na nossa página para você acompanhar a mensagem quantas vezes você quiser. Dê um F5. Se travou, dá um F5 que volta e você vai continuar acompanhando sem problema nenhum. Pedro, Senhor, irmãos, verso 31, e prontamente, veja bem os detalhes, irmãos, prontamente, Rafaela, diretamente de Rondônia, junto com Kleber, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide, não duvide. O cântico diz, ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Não duvide. Jesus, então, disse para Pedro, por que duvidaste? Verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Veja bem, queridos, nós já aprendemos que lidamos com circunstâncias difíceis, em primeiro lugar, confiando, crendo na soberania de Deus e que Ele não nos abandona. Segundo, reconhecendo que a nossa vida não está entregue ao mero acaso, às circunstâncias. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem sobre as circunstâncias, andando por sobre as águas, mostrando o seu poder, a sua autoridade sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre as nossas aflições. E agora, em terceiro lugar, nós lidamos com o medo, clamando ao Senhor, orando, clame ao Senhor. Pedro disse, Senhor, é o Senhor Jesus, é o Senhor que está vindo aí, não é fantasma? Olha bem, irmãos, olha a irracionalidade dos discípulos naquela hora. É um fantasma. Não deixe que a gravidade da situação permita você a viver medos irracionais como dos discípulos. Clame ao Senhor, Pedro disse. Dá um F5, vai dando F5. Me ajuda aí, quem está me ouvindo. Tá? Para dar F5 aí. Tá travando a internet das pessoas. Aqui tá normal. Minha internet parou de travar. Isso mostra, irmãos, que o problema é geral. Não é só, né, nenhuma internet. Dá um F5 aí. Voltou aí, irmãos? É só dar um F5. Aqui já voltou. Tá bom? Aqui já voltou. Nós estamos quase concluindo. Aguenta firme. Aguenta firme. Isso, está voltando, está voltando. Hoje a internet não está colaborando muito, em nenhum lugar, nem aqui, nem a dos irmãos. Vamos voltando, vamos voltando. Estou no último ponto da mensagem. Isso, Elaine, voltou. Isso, voltou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós, irmãos, criticarmos o apóstolo Pedro, lembremos que Pedro chegou a caminhar sobre as águas com Jesus. Enquanto Pedro olhava frente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, ele saiu do barco e ele andou sobre as águas em direção a Jesus. Mas aí o medo tomou conta de Pedro novamente. Ele reparou na força do vento, foi dominado pelo medo, começou a afundar. Não naufrague na fé, não duvide, permaneça firme, crendo. Este é o momento em que a fé fraqueja, quando nós ficamos demasiadamente tomados pelo medo. Guegué, não tenha medo, está travando um pouco, mas volta aí, meu amigo. Vai voltar, fica firme aí. Minha irmã lá em Baixo Guandu
Pessoal aí, vamos seguindo em frente. No momento em que a fé fraqueja, quando a pessoa olha para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Pedro, quando começou a afundar, imediatamente ele clamou por socorro: salva-me, Senhor. Esse é o momento de nós clamarmos: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, salva-nos. Senhor, venha ao nosso socorro. Senhor, venha até nós. Senhor, estenda sobre nós a sua boa mão. A Bíblia diz, irmãos, que imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou Pedro, tirou Pedro daquelas águas agitadas, trouxe Pedro novamente para frente. Quando você sentir medo, clame ao Senhor, faça como Pedro, clame, não tenha a circunstância, tenha ao Senhor, clame a Ele, rapidamente o Senhor vai estender as mãos. Lá embaixo do Guandu está travando também a internet, minha irmã colocou no WhatsApp aqui, agorinha mesmo, dá F5, aperta o F5, vamos aí, irmãos, vamos em frente, clame ao Senhor, diga aí: Senhor, salva-me, Senhor, tem misericórdia de nós. Deus nos livra dos nossos temores, irmãos, Ele está atento ao nosso clamor, nele nós encontramos socorro em ocasião oportuna. O salmista nos diz no Salmo 34, verso de número 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores. Clame ao Senhor, dobre os seus joelhos, em família, ore: Deus tenha misericórdia, Deus me ajude, Deus me socorra. Jesus tomou Pedro pela mão, o tirou da água, caminhou com Pedro sobre as águas. Pedro está com Jesus, caminhando por cima das circunstâncias, caminhando por cima das dificuldades, junto de Jesus. Sem Jesus, Pedro não pôde ir a muitos lugares, mas com Jesus, Pedro caminhou sobre as águas por mais tempo. Com Jesus, Pedro venceu a tribulação do mar. Com Jesus, Pedro teve forças para voltar para o barco. Com Jesus, Pedro estava seguro. Com Jesus nós estamos seguros. Meu querido ouvinte, olhe para Jesus, fique com Jesus. Quando Jesus então barco, Jesus diz assim: Pedrão, você tem pouca fé, meu irmão. E eu imagino ali Jesus abraçando Pedro, sorrindo, dizendo: Pedro, você tem pouca fé. E isso não foi, irmãos, tão somente um puxão de orelha, não. Foi também um elogio. Por quê, pastor? Porque Jesus diz que nós devemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Mãe da Marcelena, seja bem-vinda. Receba a palavra de Deus no seu coração aí em Vitória, na grande Vitória, no nome de Jesus. Então, se a fé de Pedro era pequena, pelo menos havia fé, existia fé. Se a sua fé é pequena como a de Pedro, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque há fé, porque há esperança. Cristo é a nossa esperança. Nós estamos firmados no Senhor. Ande com Jesus por sobre as águas. Sem Jesus não há condição, mas com Jesus há. Com Jesus há condições. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, então, meus queridos, tendo subido ao barco, chegando ao final, a Bíblia diz que o vento se acalmou, os discípulos o adoraram, os discípulos reconheceram que de fato o Senhor Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Olha que bênção, irmãos. O momento da tribulação, o momento da angústia, é um momento onde a fé é despertada, é um momento onde o nosso coração se abre, onde a nossa mente consegue processar melhor a palavra do Senhor. É o momento da angústia, é o momento da tribulação. Tribulação é bênção de Deus.
Eu gostaria de estar falando isso lá do púlpito da nossa igreja. Que falta me faz a reunião congregacional, que falta me faz estar em comunhão com os meus irmãos, com a minha igreja. Mas que bênção, irmãos, é saber que esse momento de angústia, que esse momento de dor, que esse momento de reclusão, ele é usado pelo Senhor para fortalecer a minha fé, para fortalecer a minha esperança, para despertar no coração dos descrentes que só Jesus é Deus, que só Jesus é Senhor, que Ele tem o domínio sobre as forças da natureza, sobre todos os seres viventes, até mesmo seres microscópicos, como o coronavírus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos ama, Ele tem todo o poder. Sabendo disso, nós devemos confiar nele, nós devemos esperar nele, não ceder aos nossos temores, a temores sem fundamentos, a medos despropositados. Diga não ao medo, repito, o perfeito amor que é Cristo lança fora o medo. Calvino disse que a verdade é verdade de Deus, vindo da boca de quem quer que seja, e por isso eu cito aqui o filósofo Platão. Ele disse assim: nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. É verdade. Não tenha medo da luz. Mesmo no mar agitado, Pedro foi em direção a Cristo. Ele foi em direção a Cristo. A luz está no final do túnel. Para chegar até a luz, nós temos que cruzar o túnel escuro. É no fim dele que está a luz. É no final da angústia, é no final da tribulação que está, ó Deus, que está, irmãos, a bênção de Deus, que está a nossa esperança, que está o nosso socorro. Nós estamos como que dentro de um túnel escuro durante o tenebroso de quarentena, desse tempo de terror, mas no fim do túnel está a luz, no fim do túnel está a solução, está Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado Senhor. Minha oração, meu querido, você que me acompanha, Genilda, lá da roça, Elisângela, Marcinha, Rose, Tia Vera, todos os irmãos que estão online, todos os amigos que nos acompanham, daqui da Venécia, de fora, que aceitou o convite para nos acompanhar nessa live. Mais de 200, eu posso dizer que são 94 aparelhos ligados nessa hora, mas se tivermos aí 2 pessoas acompanhando por aparelho, nós temos aí próximo de 200 pessoas, ou talvez mais de 200 pessoas me ouvindo nesse momento. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Deixa abater pelos problemas do nosso dia a dia. Confie no Senhor, Leoni. Confie no Senhor, Silvana. Confie no Senhor, Elisângela. Confie no Senhor, meus irmãos. Nós precisamos vencer o medo nesse momento de crise, nesse momento difícil. E nós lidamos com o medo, segundo o texto que nós acabamos de meditar, Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Temos que lidamos com o medo, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. João Miguel, Deus abençoe meu cordeirinho, meu parceirinho de oração. Deus seja louvado por isso. Reconheça, lembre-se, Deus está cuidando de você. O Senhor não nos abandona. Marciane, lá de Baixo Guandu, minha irmã, Deus não abandona. Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Henrique, louvado seja Deus. Aprendemos nesse texto que
Diante de momentos difíceis, nós precisamos crer que a nossa vida não está à mercê das circunstâncias. Jesus veio ter com os discípulos andando por sobre as águas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está acima das circunstâncias. Jesus está acima do mar agitado da nossa existência. Jesus está acima do coronavírus. Jesus está acima do câncer. Jesus está acima da desesperança. Está acima da incerteza. Jesus está acima de todas as coisas. Aprendemos, meus amados irmãos, que lidamos com o medo nos momentos difíceis, clamando ao Senhor. Clame ao Senhor. Clamou esse aflito, e o Senhor o atendeu, e o livrou de todos os seus temores. Diz o Senhor. Diz o Senhor. O Senhor não muda, Anderson. É isso aí, meu irmão. O nosso Deus não muda. Ele é imutável. Ele cuidou dos seus servos no passado. Ele cuida de nós hoje. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus seja louvado, Adriano. Glória a Deus por isso, meu irmão. Descanse, meu querido, minha querida. Descanse no cuidado de Deus. Descanse, Jua. Descanse no cuidado do Senhor. Que nessa noite você receba esperança na sua casa. Silas, simplesmente, nosso diácono. Receba a vida. Receba fortalecimento da fé. Receba a esperança no nome de Jesus. O Senhor vai diante de nós. Receba nessa hora essa palavra de fé, essa palavra de vida, nesses dias atribulados que nós vivemos, Adriana. Receba essa palavra. Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Como lidar com o medo em momentos difíceis. Creia, creia, creia. Seu Luizinho, meu diácono, que ama aquela igreja, está com o povo de Deus. Receba o meu abraço, Dona Celita. Vocês que nos acompanham junto com a Isadora, receba o meu abraço nesse momento, no nome de Jesus. Todos os irmãos, os membros de minha comunidade de fé, receba o meu abraço nessa hora. Receba essa palavra de esperança no nome de Jesus. Todo o poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Márcia. É verdade. É verdade. Eu quero orar com todos vocês nessa hora. Quero orar com vocês. É verdade, Joseli. Nesse momento nós sentimos o valor da reunião congregacional. Quanta falta faz para nós. O crente gosta de estar na igreja. O servo de Deus gosta de estar em comunhão. Quando você terminar, quando terminarmos essa live, vai lá na sua cozinha, toma um cafezinho, pensando na comunhão da igreja também nesse momento. Deus abençoe a Andressa, Conceição, todos nós, tá? Vamos orar pela Raquel, sim, Adriano, temos orado aqui, né, por você aí em Vitória, pela Raquel, pelo João Pedro, por todos os irmãos, né, temos orado, acompanhado os nossos queridos, temos orado pelos profissionais que não param nesse momento, né, e queremos nesse momento orar com você que nos acompanha. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, damos-te graças, ó Deus, por esse momento, ainda que virtualmente, de encontro contigo. Através, ó Deus, da tua palavra, somos fortalecidos na nossa fé, na esperança e no bendito amor do Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor, nesses dias de aflição, nesses dias de mar agitado, venha ao nosso encontro. O Senhor já está ao nosso encontro. Que sejamos consolados pela sua presença, que sejamos fortalecidos pela sua presença, que sejamos, ó Deus amado, confortados, amparados pela sua presença. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado porque através dela somos fortalecidos.
e enfrentarmos assim o medo nesses dias de tribulação. Visita cada lar que está nos acompanhando nessa hora. Visita cada irmão, cada irmã que nos acompanha nessa hora. Que nós venhamos a receber fortalecimento espiritual nessa hora, no nome precioso do Senhor Jesus. Aplique, meu Deus, a sua palavra no nosso coração, na vida daqueles que, em busca de esperança, acompanham essa live, independente da sua fé, independente do local onde eles estiverem. Receba aí no seu lar, no seu coração, a bênção do Senhor, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, e que você possa, nesse tempo de aflição, assim como os discípulos de Jesus reconheceram, Ele é o Filho de Deus. Reconheça o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Reconheça que não há outro nome acima de todo nome, senão o nome de Jesus. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe. Que assim nós sejamos fortalecidos e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que você possa ir em família, cantar um hino de louvor ao Senhor nesse momento, nem que seja uma estrofe, cante um hino antes de você voltar às atividades normais. Cante um hino e ore em família. Graças a Deus, Marquinhos, mesmo em nossas casas, sempre juntos, bendito seja o nome do Senhor, somos uma família, somos uma família. Esse tempo vai passar, Anderson, e a igreja do Senhor Jesus vai voltar ainda mais forte a se reunir. Eu vou ficando, meus irmãos, por aqui. Nos acompanhe nas nossas lives. Nessa quarta-feira, nós teremos uma live de estudo bíblico do Apocalipse. Tá? Normalmente, o nosso estudo do Apocalipse vai seguir, irmãos. Tá bom? E ali nós falaremos sobre a carta da igreja em Laodiceia. Então nos acompanhe na live, né? Nos acompanhe no estudo da palavra de Deus nessa quarta-feira, às 19h30, não às 19h, mas às 19h30, onde você estiver. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. E na sexta-feira, nossa reunião de oração virtual, nós vamos nos encontrar aqui, orando juntos, colocando, você vai ter oportunidade de pôr o seu pedido de oração aqui online, e nós vamos orar, nós vamos ter reunião de oração online na sexta-feira, tá bom? Quarta-feira nós teremos esse momento, e também na sexta-feira, tá bom? Para outras lives menores, né, aguarde ali na igreja, no grupo da igreja, que nós vamos passar. Nem que seja para uma oração com os irmãos. Luciana me lembrando aqui, orar pelos aniversariantes. Nossos aniversariantes, eu estou sem aqui o boletim. A Bíblia que eu estou não tem o boletim, né, mas eu quero orar pelos aniversariantes da igreja. Se alguém puder colocar aí, eu não posso levantar para pegar o boletim. A Bíblia que eu estou é a Bíblia que não tem o boletim. Coloca aí, Luciana, por favor, o nome dos aniversariantes, para a gente fazer mais uma oração. A família de oração da nossa igreja também, eu não sei qual é, coloca aí para nós orarmos, né, por favor. Né, a Samira, aniversariante do dia, filha do presbítero Josué, a Suelen, dia 25, George está colocando aqui, né, mas Adilson Ferraz aí, nosso irmão, lá de Santa Teresa, online, também conosco. Deus seja louvado. A Renata, filha do Meneguci, bem lembrado, Vânia. João Pedro, nós oramos pelo João Pedro, né, na semana passada. Família de oração, Cairo, qual que é? Eu estou sem o boletim aqui, irmãos.
Luciana vai passar para mim aqui agora. Vou colocar o rosto aqui, deixa eu colocar. Cadê? Luciana está aqui, irmãos, acompanhando. Deus abençoe. Né, me ajudando aqui, me auxiliando. Nossos aniversariantes, irmãos, de hoje até o domingo que vem. Os outros nós já oramos. Hoje, o João Pedro, né, o João Pedro Fonseca. Dia 25, Graziane. Né, dia 25 também a Suelen. Né, dia 26, a Inês Taufner. Dia 28, presbítero Edgar. Dia 28, nosso irmão Anderson. Dia 29, né? Aí já é. 29 é domingo que vem, irmão? Me ajuda aí. 29 é domingo que vem, irmãos? Deixa eu olhar aqui. Domingo que vem. Então, para domingo que vem, nós temos mais aqui outros irmãos para orar. O Fleg, a Celiane e o Lucas. Esses ficam para semana que vem. Nossa família de oração, aqui, vou conferir agora. A Lília e o Cairo. Lília e o Cairo, nossa família de oração. Deixa eu ver aqui se há aniversariantes lá no Alto É. Temos aniversariantes hoje. A Bianca Onofre, né, está aniversariando hoje, nossa irmã lá da congregação. Né, nós vamos orar pela vida dos nossos aniversariantes e também da família de oração, que é a Lília, o Cairo, né, o Osmi, né, vamos orar pela família, nossos irmãos, orar por você. Estão dando tchau para você aqui, meu amor. Estão dando tchau aqui para a Luciana. Tá tchau, aqui, irmãos. ó. Deus abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos interceder em favor dos nossos aniversariantes e também da nossa família de oração. Pai bendito, nós te louvamos pela vida dos nossos aniversariantes dessa semana. Sobre eles, ó Deus, rogamos a bênção do Senhor. Que o Senhor cuide de cada um deles. Que eles possam ter os seus dias multiplicados na presença do Senhor. Os irmãos da igreja, os familiares de irmãos da igreja, aqueles que estão distante dos nossos olhos, mas não do nosso coração e da nossa mente. Visita-os, ó Deus, nesse momento com o seu poder santo. Ó Deus, multiplicando os seus dias na sua presença. Muito obrigado também pela família, alvo das nossas orações, pela vida da Lília, pela vida do Cairo. Que o Senhor os abençoe, a vida do Osmi. Toma essa família em tuas mãos. Ministra da tua graça, ó Deus, sobre a vida deles, no nome de Jesus. Através deles, ó Deus, nós oramos por todas as famílias da tua igreja, por todas as famílias conectadas conosco nesse momento, por todas as famílias de Nova Venécia, por todas as famílias, ó Deus, das cidades que nos acompanham nessa hora. Que o Deus Todo-Poderoso visite esses lares nesse momento. Seja sobre vós, meus irmãos amados, a bênção do Senhor. Sobre a sua família, seja a bênção do Senhor. Sobre a sua casa, no nome de Jesus, seja a bênção do Senhor. Sobre a minha família, seja a bênção do Senhor. Minha família lá em Baixo Guandu, em outras partes do nosso país, em Cuiabá, em São Paulo, em Valadares, em Belo Horizonte, em Barra de São Francisco, seja a bênção do Senhor sobre todas as famílias representadas nessa live, seja a bênção do Senhor. Nós assim oramos, nós assim abençoamos os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, os profissionais da limpeza, seja sobre eles a bênção do Senhor, os profissionais da área do transporte, seja sobre eles a bênção do Senhor, os motoristas de aplicativos, taxistas, seja uma bênção do Senhor sobre a vida de vocês, sobre os nossos agricultores, seja a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, sobre os profissionais da área da água, seja sobre vocês a bênção do Senhor, sobre todos aqueles que estão em trabalhos nesse tempo de quarentena, que tem que pegar transporte público, correndo risco, seja sobre vocês a bênção do Senhor, seja sobre todos nós a bênção do Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso grande e eterno e poderoso Pai, seja sobre os irmãos que
Senhor, mesmo virtualmente, onde vocês estiverem, em nome do Senhor Jesus, Maranata. Amém, amém, graças a Deus. Receba, assim, a bênção do Senhor nessa hora. Abençoe nessa hora. Cante um louvor aí, Thalita. Cante um louvor aí, minha querida, na sua casa. O YouTube nos auxilia muito nessa área, né? Hoje nós compartilhamos muitas canções belíssimas, né, no grupo da igreja, né? Vamos cantar Trabalhadores, do Daniel Souza. Vamos cantar Ensina-nos a Amar, do Asaf Borba. Vamos cantar Mestre, o Mar se Revolta. Vamos cantar A Igreja Segue Caminhando. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Nessa quarta-feira, repito, 19h30, o nosso estudo bíblico em Apocalipse. Nós vamos continuar aqui. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. E lembre-se sempre, lide com o medo, entendendo que Deus é soberano e cuida de você. Que a sua vida e a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Não está à mercê das circunstâncias. E em todos os momentos, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.